Namastê, namastê. Começar esse vídeo, vamos falar então sobre finalizar, né, o capítulo 2 do Bhagavad Gita. Vou começar a fazer também uma retrospectiva agora sobre o que nós falamos, né, no vídeo passado, né? Então nós temos ali Krishna, né, fazendo a sua explicando para Arjuna, né, sobre a questão da Bhakti Yoga, né, que seria então o trabalho devocional, né, para a Krishna, né. Então vamos lá. Nós vimos então alguns detalhes sobre o Bhagavad Gita, e que dizia ali sobre a questão onde Krishna ele mesmo critica as próprias escrituras védicas, né? Essa situação de críticas às escrituras védicas, ela se dá exatamente porque ele, Krishna, é o Deus Supremo, né? Então, se a gente consegue o contato com o Deus, né? Então não há necessidade de você realizar as coisas que são escritas pelos homens, né? Então, o que acontece? As escrituras védicas, né, elas são escrituras muito antigas, né? Então, a humanidade, segundo as escrituras védicas, ela tem mais de 2 bilhões de anos, né? Então, são os primeiros homens, os Kurus, que chegaram e eles trouxeram, então, esse conhecimento transcendental, né? Um conhecimento que veio do universo, certo? A aplicação deste conhecimento, então, acaba com o passar do tempo, né? Ele era feito através dos mantras, né? Que seriam os ditados, e a partir daí começa, você imagina, né? 2 bilhões de anos atrás, né? Então, o tempo vai passando, né? E aí o que acontece? Começa a haver a renovação dessas escrituras. Porém, o homem, quando começa a se fixar na realidade material, né, ele acaba se apegando a essa realidade material. E aí, então, nós temos as escrituras que nós temos hoje, né? Então, as escrituras religiosas, né? Tanto Bíblia, Alcorão, Torá, né? As próprias escrituras védicas também, e elas possuem também aí uma parte que é a representação da humanidade, do homem, né? O próprio homem escrevendo aí, né? Isso aí nos traz uma dificuldade, né, de percepção, porque há o erro, né, incutido aí, certo? Então o que acontece? Krishna apresenta e mostra para nós e explica dentro do livro do Bhagavad Gita que no momento que nós atingimos o equilíbrio, né, das nossas emoções, dos nossos sentidos, onde nós conseguimos colocar aquela hierarquia, né, em ordem, como por exemplo a nossa alma é superior à nossa inteligência é superior à nossa mente é superior aos nossos sentidos são superior ao nosso corpo físico, certo? Quando existe essa hierarquia em equilíbrio, o que acontece? Finda-se a necessidade do ciclo de nascimentos e morte, certo? Ou seja, nossas emoções entram em equilíbrio e assim nós repetimos os elementos, né, que são perenes, certo? E aí nós vencemos a morte, certo? Então nós vimos ali que ele deixa bem claro isso, né, apesar das interpretações, né, de outros estudiosos, não digo que sejam interpretações por mal, mas interpretações, no meu ponto de vista, errôneas, né? Mas ali o que acontece? Ali ele porque não faz sentido, né? Nós temos assim a vida, né? Deve ser vivida, certo? Então não faz sentido você morrer, né? Isso não faz o menor sentido. Se existe a vida, ela deve ser mantida, né? Então todos nós buscamos a saúde, todos nós vivemos, né, a nossa vida. E aqui agora ele vai entrar então nos próximos versos 53, 54, verso 54, a partir do verso 54, ele entra então explicando como isso é possível, certo? De que forma isso pode ser feito, ok, pessoal? Então eu estou com o meu celular virado, então eu não vejo quem está entrando ou participando ou perguntando. Se tiver qualquer dúvida, só deixar no mural ali que eu respondo, tá ok? Então nós vamos ver a partir agora do verso 54, então,
como é possível nós nos libertarmos, né, dessa condição material, certo? O que ocorre exatamente, o sentimento dentro do nosso próprio corpo. Né? Só lembrando, né, os sentidos, né, eles dominam a nossa matéria. Então nós temos uma necessidade material. Quando nós surgimos aqui na matéria, certo? E essa matéria ela é realmente bastante atrativa, né? Ela assim como o próprio Deus que a criou, né? Ela é muito atrativa. Então nós acabamos nos apegando muitas vezes às coisas da matéria, tá? Hoje até estava conversando sobre com relação a uma paciente, né? Nós estávamos até conversando sobre isso. O que acontece? Vamos lá. Deus, Krishna, né? O nome, o significado de Krishna é o todo atrativo. O todo atrativo por quê? Porque todas as coisas são atraídas a ele, certo? Então tudo vem para ele, ele atrai a todas as coisas. Então nós observamos isso só observar a natureza, né? A natureza é atrativa, todas as coisas naturais que são criadas por Deus, elas são atrativas, elas estão toda à nossa volta e elas estão aqui para nos servir, certo? Então tá, nós observando isso, que ele é o todo atrativo, aí nós vamos fazer uma relação, nós vamos lá no nosso corpo, tá? Então tem o nosso corpo material. Então nós temos ali, usando o exemplo, aquele mesmo exemplo da água, né? Digamos o nosso corpo ele desidrata, ele está desidratado, ele está precisando de água. Então qual sentido vai se manifestar? A sede, né? No momento que esse sentido se manifesta, tá? Então o sentido ele domina o corpo, ele vai se manifestar. Por quê? Porque ele vai avisar a mente de que ele está com sede. E a mente o que é? A mente é o nós, a mente é o Alexandre, a mente é a Áurea, que eu estou vendo aí, a Ângela, né? A mente é o nosso ego, é o Adriano, né? A mente é o nosso ego, tá? Então o nosso ego ele vai o quê? Ele vai buscar satisfazer esse sentido, certo? Então aí nós chegamos até um determinado ponto, certo? Que é a satisfação do sentido. O ego, ele não tem inteligência, ele não enxerga, ele não tem uma inteligência muito alta, assim, né? Então ele não enxerga as coisas além da satisfação do próprio sentido, certo? Bom, é a nossa mente que está aí. Ela é que pensa aquele monte de coisa que nós estamos pensando, a nossa mente nunca para, tá? E aí o que acontece? Então a mente ela vai buscar a satisfação desse sentido. Então ela vai buscar o quê? Ela vai buscar a água. E não importa de onde ela vai tirar essa água. E não importa que tipo de líquido ela vai beber. Às vezes ela não enxerga o líquido. Quantas vezes a gente vê com pessoas, náufragos, né, que estão no meio do mar, que acabam tomando a água salgada, mesmo sabendo, né, que não pode, né, tomar a água salgada, que vai dar problema, né? Então esse processo ocorre normalmente, tá? Então a nossa mente ela é assim, tá? E a partir do... Aí o que acontece? Aí entra em ação a nossa inteligência. A nossa inteligência ela é superior à nossa mente, ela é superior ao nosso ego. Então a inteligência ela vai direcionar a nossa mente para uma coisa que seja passível de consumo, né? Para este caso, certo? Bom, a inteligência faz isso. E aí nós temos então a nossa alma, né? A nossa alma ela é superior à inteligência. No momento que você encontra a água, o que você faz? Você agradece. Você, pô, graças a Deus encontrei a água. Você sacrifica. Então a tua alma, nossa alma ela é divina, né? É como o sol, né? E nós somos e a alma é o raio do sol, certo? Ela tem a capacidade de aquecer, ela tem toda a capacidade do sol, mas ela não é o sol. Muito bem assim? Beleza. Agora imaginemos assim, o Paramatman, tá? que é a manifestação de Deus dentro de nós, ou seja, é a grande alma, o grande espírito, que muitas tribos indígenas chamavam de grande espírito, certo? O criador de todas as coisas, o que vive em tudo. Tá? A Paramatman, por que a Paramatman vive em nós? Tá? Porque Deus ele criou o universo material para ser ele o desfrutador deste universo material. Então nós, o que somos nós? Nós somos aqueles que possibilitam este desfrute, certo? Então o que acontece é que nós acreditamos que nós somos os desfrutadores, certo? Então sempre que nós buscamos, né, a satisfação dos nossos sentidos, nós acabamos nos enredando no que nós chamamos de egoísmo, né? Então o nosso próprio ego acaba controlando esse processo, ok? Por exemplo,
Se eu sinto vontade de comer algo, por exemplo, eu faço uma boa comida, digamos, eu ponho um mantra do Mahamantra, né, o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Eu ponho esse mantra e eu vou, né, fixando a minha mente em Krishna, por exemplo, ao momento que eu estou fazendo essa comida, certo? Eu apronto essa comida. Antes de comer essa comida, eu ofereço essa comida, certo? Então, na verdade, o que eu fiz? Eu fiz uma comida com a mente focada em Deus. Eu ofereci essa comida para Deus. Eu acabo desfrutando disso de forma perfeita, certo? É o que chamam de prasada. Então eu acabo desfrutando de forma perfeita. Então o que ele vai falar agora é exatamente isso. É o nosso trabalho, que é o Dharma, certo? O Dharma é a virtude, certo? É o trabalho da virtude, e é você direcionar esse trabalho a quem? Ao verdadeiro desfrutador das coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que vive dentro de nós para o desfrute desse processo, certo? Essa conexão, então no momento que você trabalha dessa forma, que você faz as suas ações desta forma, você acaba o quê? Você acaba se livrando das amarras que nós temos e acaba botando, naturalmente começa a entrar em quê? Em equilíbrio as nossas próprias emoções. E nós vimos já nesse estudo que as nossas próprias emoções em equilíbrio, elas se tornam o quê? Elas se tornam perenes. Tá? Então a ansiedade em equilíbrio, nós temos o quê? O desejo de viver, a alegria de viver, certo? Porque qualquer trabalho que você fizer e você colocar, levando a sua mente a consciência de Krishna, por exemplo, ou a consciência de Deus, como você preferir, certo? O que vai acontecer? Você vai ter um fardo um peso muito pequeno nas suas costas. Ele sai, ele deixa de ser algo pesaroso, certo? Um exemplo, por exemplo, assim, do domínio do ego, eu fazia muito tempo, eu fazia um café da manhã, por exemplo, para minha esposa, certo? Então, vejo bem, aqui eu tenho a ideia de fazer um bom café da manhã, um café da manhã bonito. Para quem? Para a minha esposa, certo? Então, quem é a minha esposa? Minha esposa é uma irmã, né, da minha alma, certo? Manifesta no mundo material, tá? E que se relaciona comigo, certo? E no momento que eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou esperando o quê? Esperando frutos desse trabalho. Eu espero um elogio, eu espero algo. Então eu estou fazendo um trabalho totalmente focado no desejo meu. Isso não deixa de ser um egoísmo meu, apesar de eu estar fazendo para outra pessoa, certo? Porque eu quero receber o elogio, eu quero receber algo em troca. Digamos que ela não queira comer, ela não quer comer esse café da manhã. O que acontece? Eu acabo sofrendo por isso. Porque afinal de contas eu fiz algo para ela, esperando receber um elogio, e ela não quis isso aí. Ela pode não querer, certo? E aí o que aconteceu? Eu passo a sofrer. Agora, se eu passo em que eu realizo essa mesma ação, a ação é exatamente a mesma, focado, voltado para a consciência de Deus, certo? E que eu levo esse serviço de consciência de Deus, mesmo eu vou fazer então lá para ele isso, então se eu faço para um, eu faço para dois, eu faço para três, e eu fizer isso para quantas pessoas sejam, mesmo que as pessoas não queiram comer, não queiram usufruir disso, eu fico satisfeito, porque eu não fiz pensando nos outros, eu fiz pensando em Deus. E ele vai usufruir desse prasada, né, que é o nome que se dá a esse tipo de atitude de alimentos, certo? E eu estou oferecendo para ele. Então vocês vejam que são, numa mesma ação nós tiramos das nossas costas um fardo gigantesco, nós deixamos de ter expectativa e nós não sofremos. Então por isso se diz que qualquer trabalho realizado na consciência de Deus, voltado a Deus, ele não tem sofrimento. E em qualquer situação, seja no fracasso, ou seja e nós vamos ver isso agora, ou seja no sucesso, certo? Vamos lá, verso 54. Verso 54, agora Arjuna então vai, depois de ouvir, né, sobre o Bhakti Yoga, né, sobre o trabalho devocional a Deus, Arjuna vai, deixa eu só ajeitar aqui, o Arjuna vai perguntar então para Krishna, né? Vamos lá. Arjuna disse, né? Ó Krishna, quais são os sintomas daquele cuja consciência está absorta nessa transcendência? Como ele fala? E qual é a sua linguagem? Como senta-se e como caminha?
Então, Arjuna, depois de receber o conhecimento de Krishna, né, sobre a Bhakti Yoga, né, que é o serviço devocional, o trabalho devocional, devocionalmente seguir a Deus. Ele pergunta, então, aquele que está no caminho correto, então, qual é os sintomas disso, né? Então nós vemos ali, ele coloca assim, sintomas, né? Uma pessoa doente, a gente vê qual é os sintomas, né? A gente vê que a pessoa ela fica com olheiras, a pele fica mais acinzentada, ela não fica com uma cara bonita, ela não está passando energia, né? Ela está de cama, muitas vezes fraca, ela tosse, né? Coriza, olhos vermelhos, etc. Então, uma pessoa quando está doente, ela apresenta esses sintomas. Um rico, uma pessoa rica, né, que tem muitas posses, por exemplo, muito dinheiro, ela apresenta determinados sintomas, na forma como se veste, no tipo de automóvel que possui, no tipo na casa onde mora, a forma de alimentos que consome. Então, ela apresenta sintomas. Então, aquele que está, né, seguindo o caminho de Deus, que está seguindo o processo, assim, está seguindo para a vida eterna, certo? Qual é os sintomas que ele apresenta. Essa é a pergunta dele. E aí nós temos aqui que ele pergunta como ele fala, né? Porque a fala, né, é muito importante, né? Nós nos comunicamos com os outros através da fala, certo? Qual é a sua linguagem, né? Como ele se senta, como ele caminha. Então tá, pessoal, vamos lá. Os sintomas, né? A fala da pessoa, né? Ele usa esse exemplo, né? Obviamente que a pessoa que está numa consciência superior, que ela consegue entender esse processo de Krishna, de Deus, dentro de si própria, né? Essa pessoa ela sabe que ela está sempre acompanhada. Então, obviamente, a fala dela, ela vai falar, né, de forma mais acessível, certo? Ela vai conseguir atingir as outras pessoas de forma mais acessível, né? Qual a sua linguagem? Quando você, vamos imaginar aqui, se você está perante o seu pai ou a sua mãe ou perante uma pessoa importante, né? Você vai usar uma linguagem chula, né? Você vai usar que tipo de linguagem aí, certo? Que tipo de linguagem você usaria se estivesse perante Deus? No momento que você tenha consciência de que ele mora dentro do seu coração, de que ele vive dentro de você, como você se comporta, né? Então é bem interessante a gente pensar sobre esse processo. Aqui nós estamos falando, tá, sobre entendimento, né? Como a pessoa senta-se, como ela caminha, qual é a aparência dela, de que forma ela se comporta. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que nós temos que começar a treinar, a se habituar a desenvolver o quê? A integridade, certo? A trabalhar com integridade, a usar a integridade em todas as coisas que nós vivemos. Então, não mentir, não falar palavras de baixo calão, procurar estar sempre determinado a atingir os resultados que nós nos predispomos a atingir, certo? Procurar ter calma, bom humor, né? Acho que o bom humor é importante. Nós sabemos segurança, uma pessoa que sabe que Deus mora no seu coração, ela se sente segura, ela não se sente sozinha, ela não se sente fraquejada, certo? Então esses são os sintomas, né? De uma pessoa que está ali seguindo o caminho que é o caminho para o equilíbrio das suas emoções, tá? Bom, Krishna de qualquer forma responde a ele, né? A suprema personalidade de Deus disse, né? Aqui eles usam, né, Sri Bhagavan, né? O Vatcha, que é a suprema personalidade de Deus, é aquela manifestação de Krishna. Ó filho de Pirta, né? Ó Arjuna, né? Quando alguém desiste de todas as variedades de desejo para o prazer dos sentidos, os quais surgem da trama mental, então aquilo que nós estávamos falando, né? Os sentidos eles surgem do quê? Da trama mental, da nossa mente, do nosso ego. E quando a sua mente, né, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, então disse que ele está em consciência transcendental pura. Então, assim, aquilo exatamente o exemplo que eu tinha colocado antes, né? Se nós focarmos, né, na consciência de Krishna, no eu, né, no próprio eu, dentro do nosso coração vive a nossa alma, é uma jiva, né, que é o nome utilizado em sânscrito, jiva. Jiva significa alma individual. Nós, na verdade, saímos, né, do infinito
que é a força, a energia de Deus, onde nossos átomos se formam e que se cria o corpo material, e a partir daí nós passamos a viver, né, como uma alma individual. Essa alma individual, ela segue um caminho onde morre, nasce, né, até ir passando por várias vidas até atingir, então, que é a iluminação, certo? Atingir um poder transcendental. Tá? Então, dentro desse caminho, a gente acaba se apegando, né, às coisas materiais. No momento que ele diz aqui, ó, então, quando a mente surge trama mental, e quando a sua mente, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, ou seja, a satisfação apenas em fazer o seu trabalho dedicado à consciência de Krishna, onde ele vai ser o desfrutador do seu trabalho, mas ele desfruta através de você o seu trabalho, ou seja, você passa a pensar de uma forma mais transcendental, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui, e pura, certo? Por quê? Porque você focou onde? Você focou dentro do seu coração, ok? Vamos lá, 55 agora. Verso 55 foi esse, né? Agora 50, ele segue aqui, tá? Então, nós vamos ler agora o 55, nós lemos agora, vamos 55, 56, 57 e 57, Ele segue o mesmo princípio, tá? Nós estamos vendo aqui, ó. Aquele cuja mente não é perturbada, mesmo estando rodeado das 3 classes de misérias, vou explicar as 3 classes de misérias, e nem se exulta quando há felicidade e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado um sábio de mente estável. Tá? Então nós temos aqui o que ele está nos dizendo aqui. Depois nós vamos ver lá. 57 agora. No mundo material, quem não se deixa afetar pelo bem ou pelo mal, que venha a obter, sem louvá-los nem desprezá-los, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. Tá? Então 57. Então vejam o que ele fala aqui sobre a mente, né? Ele está falando aqui sobre a mente e sobre as coisas que ocorrem no nosso mundo material, né? Então nós temos aqui, estando rodeado das 3 classes de miséria. Quais são as 3 classes de miséria? Vamos pegar aqui primeiro aqui, ó. As 3 classes de miséria nós temos então a ignorância, é quando nós não temos a mínima consciência das 3 manifestações de Deus, né? Ou seja, Bhagavan, Brahman e o Paramatman, que vive dentro de nós, o Bhagavan que vive fora, o Brahman que está sobre todas as coisas, fazendo com que essas coisas funcionem perfeitamente, e o Paramatman que vive dentro do nosso coração, certo? Essa é a primeira forma de miséria. Então é a ignorância, a pessoa não tem conhecimento disso, tá? Normalmente usa que o ateu ele acaba vivendo em ignorância, porque ele não concebe essa explicação, certo? A segunda forma de miséria é o que chama de rajas, né? Ou seja, a forma das paixões. É aquela pessoa que vive para simplesmente realizar o próprio desejo, a própria vontade, certo? Então é aquela pessoa que está afetada às coisas do ego, do egoísmo. Então é a segunda forma de miséria da vida material. E a terceira forma de miséria é a bondade. Então é aquele que vive para a bondade. Isso aqui, o que acontece? Em todas as coisas da vida a gente tem, né, situações de hierarquia, tá? Então, na empresa, no trabalho, em tudo, né, nós temos hierarquias, tá? Então, isso é uma hierarquia também de formas. É claro que aquele que vive na forma da bondade, ele está mais próximo da iluminação do que aquele que vive no modo da ignorância, certo? Então, é importante perceber isso, né? Aqui, a pessoa que está rodeada das 3 classes de miséria, tá? Ele não se deixa, ele não se exulta quando há felicidade e está livre do apego, do medo, da ira, e é chamado um sábio de mente estável. Tá? Depois, no mundo material, quem se deixa afetar pelo bem ou pelo mal, vem a obter sem louvá-lo, sem desprezá-lo, está firmemente fixo no conhecimento perfeito. Tá? As coisas que acontecem para nós também temos coisas boas e coisas ruins. Tá? Então, a gente não se afetar a essas coisas é importante também. Manter sempre a mesma capacidade. Uma das formas disso é quando nós percebemos que existe algo muito bom, nós damos a graça àquele que tornou essa coisa boa possível, certo? E quando temos alguma coisa muito ruim, nós entendemos que dentro da matéria as coisas não são
perenes, elas são finitas, então essa coisa ruim vai terminar. Então trazemos isso como um aprendizado para que nós sigamos o nosso trabalho em frente, ok? Está firmemente fixo em conhecimento perfeito, ele diz aqui, né? Quem consegue essas coisas que não são fáceis, né? Vamos lá, ele vai explicar aqui. Agora vamos ao verso 58. Aquele que é capaz de retirar seu sentido dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro do casco, está firmemente fixo na consciência perfeita. Nós temos que imaginar, né, então nós temos aqui, ó, o verso 55 ao 57, ele fala sobre integridade, moderação, foco e determinação, né? Ele está falando ali que você tem que ter integridade. Então é tudo aquele processo que nós já vimos falado antes. Então é integridade, não mentir, ser honesto, procurar trazer para o seu corpo coisas boas, boa alimentação, respirar, fazer as práticas de exercícios físicos, respirar com uma respiração boa, né? Não uma respiração... porque os sentidos, a ansiedade, por exemplo, elas nos traz uma respiração errada, né? E a gente acaba nos envenenando com isso. Então, e manter o foco e a determinação, quer dizer, sempre repetir, repetir, repetir. Tá? E quem é fixo em Krishna, tá? Ele não tem apego e também não tem o desapego. Tá? Nós vamos ver ainda sobre essa questão do apego, sem apego e sem desapego. Tá? Verso, então, 59 agora. A alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Porém, interrompendo tais ocupações ao experimentar um gosto superior, ela fixa-se em consciência. Então, vamos lá, o 58 e o 59, tá, eles seguem o mesmo pensamento. Então, vai até o 61, vamos 60 então. Os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Arjuna, que arrebatam a força até mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. Então, até mesmo uma pessoa que está lá inteligente, um yogi, por exemplo, um sábio, que controla os sentidos, muitas vezes ele acaba se dispersando pela força que os sentidos possuem. Tá? Nós vamos conversar sobre isso ainda. 61, então. Aquele que restringe seus sentidos, mantendo-os sob completo controle, fixa sua consciência em mim. É conhecido como um homem de inteligência estável. Bom, aqui ele está falando do quê? Ele está falando sobre os sentidos. Né? Os sentidos que são como serpentes venenosas. Ele usa o exemplo, tá? Na verdade, o autor que é o tradutor, ele usa o exemplo no seu significado aqui, como serpentes venenosas que são controladas por aqueles encantadores de serpentes. Né? As serpentes, o que elas querem? Elas querem agir da forma como elas desejam. Tá? Elas querem ir para o lado para onde elas quiserem, certo? E a mente, né, o nosso ego, ela é quem controla essas serpentes, tá? E quem controla a nossa mente é a inteligência, tá? Então o nosso ego, tá, ele não é perfeito nesse processo, tá? Então nós temos que tentar entender esse processo da alma superior à inteligência, que a inteligência é superior à mente e a mente é superior aos sentidos. Então, quando nós entramos nesse processo, o que acontece? A gente consegue controlar os nossos sentidos, nem para tanto, nem para menos, tá? Bom, vamos lá. Agora a questão do sem o apego e sem o desapego. Vamos lá, 64. Aquele que livre de todo o apego, a aversão, é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios regulativos da liberdade, pode obter misericórdia completa do Senhor, tá? De Deus. Sem apego e sem desapego. Então o que acontece? Nós não devemos nos apegar simplesmente aos nossos sentidos, certo? Às coisas da matéria, porque nós nos enredamos nisso aí. Mas nós também não podemos assim ser totalmente desapegados. Por quê? Porque Deus vive dentro de nós, certo? Então, se ele vive dentro de nós, ele quer o quê? Ele quer usufruir, ele quer desfrutar daquilo que nós desfrutamos. Então, a gente não pode ter um total desapego das coisas. A gente tem que estar apegado, porém, realizar o nosso trabalho não é mudar a forma como nós trabalhamos, mas sim mudar a forma como nós temos a consciência de realizar aquilo que nós realizamos diariamente, certo?
Então, não é uma questão de desapego total, não é chegar e começar a passar fome, porque assim, se Deus mora dentro de nós, isso é uma capacidade que Ele tem, né, de humildade, certo? De experimentar aquilo que nós experimentamos, de conhecer aquilo que nós conhecemos, de experienciar aquilo que nós experienciamos, seja para o bem ou seja para o mal, certo? Então, o que acontece? No momento que eu faço um trabalho pensando no meu próprio sentimento, no meu próprio apego, para satisfazer a minha própria vontade, que valor tem esse trabalho? Não tem nada, ele não tem nenhum valor, certo? Por quê? Porque ele está simplesmente realizando o meu apego. Eu não estou oferecendo a Deus, ele não está aproveitando isso. Ou seja, ele me entrega um mundo maravilhoso, ele me entrega árvores lindas, ele me entrega o oxigênio maravilhoso, e eu não respiro direito, eu não me alimento bem, eu mato outros seres, eu não aproveito isso. Então o que acontece? Eu acabo me apegando e usando isso só para minha própria boa vontade, certo? Sem oferecer isso. E se eu tiver desapego, tá, mas tudo bem, então eu não quero mais nada na vida. Daí a pessoa começa a não tomar mais banho, a pessoa começa a se vestir mal, a pessoa não come, né? E aí o que acontece? De novo, né? De novo tu tá sendo egoísta. De novo é teu ego falando, certo? Porque aí tu esquece que Deus vive contigo. Então tu vai viver em sofrimento e tu tá causando o quê? O sofrimento para Ele. Entendem? Como é interessante essa colocação do livro, essas colocações aqui, ele está mostrando exatamente aquilo que a gente não deve mudar a forma como nós agimos. O que nós devemos fazer é mudar a consciência de como nós agimos, certo? Não é se eu sou um bom advogado, se eu sou um bom psiquiatra, se eu sou um bom médico, se eu sou um bom jogador, certo? Eu tenho que agir, jogar e fazer a minha função, fazer aquilo pela qual eu tenho o dom de fazer, certo? Só que eu tenho que fazer isso realizando a vontade daquele que me colocou aqui, daquele que me deu a vida, daquele que me deu esse dom, daquele que me deu essa possibilidade. No momento que eu faço isso, certo? O que eu estou acessando? Eu estou acessando a minha alma. Nós vimos, de novo, as nossas almas, né? O Sol, de novo o exemplo do Sol. O Sol é Deus, né? E as almas são os raios do Sol, certo? O Sol ele é perfeito, ele está numa posição onde ele não nos queima e nem não nos deixa passar frio, certo? Ele brilha, ele é lindo, magnânimo, ele é maravilhoso. E o raio do Sol, ele é o que? Ele é parte do Sol, certo? E ele tem a mesma semelhança do Sol, ele é feito exatamente da mesma coisa que é feita o Sol. E ele também é perfeito. Ele também é perfeito. Então, quando a gente coloca o nosso processo voltado às nossas coisas, ao nosso trabalho, para tudo que nós fazemos voltado ao trabalho devocional, a entrega para Deus, certo? Nós vamos acessar a nossa própria alma, e a nossa própria alma é mais perfeita que a nossa inteligência, que é nosso ego, e que os nossos sentidos e que a nossa matéria. Então as coisas começam a acontecer para nós. Tudo começa a fluir, tudo começa a funcionar. Tá? Um exemplo prático disso, vou falar um exemplo meu, inclusive. Agora estou atendendo aqui uma pessoa por dia aqui em casa, né? E claro, o meu trabalho é um trabalho que é um trabalho totalmente autônomo, né? Então, quando surgiu essa questão do coronavírus, simplesmente as pessoas não vieram mais. Não vindo mais, eu deixo de receber, eu fico sem dinheiro. Eu fiquei sem dinheiro e aí me cadastrei no dinheiro que o governo está oferecendo. A dificuldade é muito grande, né, para conseguir baixar o aplicativo. Ele não está disponível ainda, não consegue, é só receba através do aplicativo. Não tem outra forma. Beleza, então, claro, eu passei por um perrengue, até eu sinalizei isso num vídeo que eu fiz, o último vídeo que eu fiz, tá aí na minha timeline, certo? E isso me deu algumas dores, algumas coisas, eu senti isso. Mas que bom, eu tenho um conhecimento, então o que eu fiz? Eu não entrei em um desespero, assim. E senti que, não, realmente eu vou abrir o meu negócio aqui, vou começar a trabalhar, atendendo uma pessoa por dia, com todos os cuidados, e as coisas vão acontecer. Então, uma pessoa que tinha um pacote aqui, que já estava pago o pacote, me ofereceu para renovar esse pacote, então, de novo.
Quer dizer, não entra por um lado, mas provém de outro, entendeu? Então as coisas começam a acontecer simples assim, sem muito esforço, sem se fazer muito esforço. Então as coisas, quando a gente trabalha e dedica devocionalmente esse processo, a perfeição ela vem à tona. E quando a perfeição vem à tona, nada é difícil, certo? Tudo fica mais fácil. Então esse é um exemplo, né, que eu estou querendo colocar para as pessoas, de repente muitas pessoas aí podem estar passando por uma situação parecida e aqui ajuda nisso aí, tá? Vamos adiante então, tá? Não temos muito tempo hoje, já está meio tarde ali, eu quero ver se eu consigo até em 1 hora no máximo terminar aqui. Vamos aqui 65 e o 66, tá? Eles levam o mesmo assunto. 65. Para alguém assim satisfeito, as 3 classes de misérias da existência material deixam de existir. Nesta consciência jubilosa, a inteligência logo se torna resoluta. O que acontece, né? Então nós temos lá a classe da ignorância, a classe das paixões e a classe da bondade, né? Essas são as 3 classes, porque nenhuma dessas 3 classes elas evitam que a gente morra. Tá? A gente vai morrer, não importa se tu é bom, se tu é ignorante ou se tu é uma pessoa que vive na luxúria. Vai morrer igual. Tá? Então, a forma de se tornar transcendental a isso, certo? É quando a gente está satisfeito com realizando o nosso trabalho na consciência de Krishna. Ou seja, nós atingimos o quê? O equilíbrio dos nossos elementos. Tá? Só lembrando, nós temos 5 elementos que realizam o nosso corpo, que são terra, metal, água, madeira e fogo. E temos um 6º elemento, que é um elemento que ele é o veículo que mantém o nosso corpo em movimento, que é o ar, tá? Ou seja, o prana, né, que eles chamam na Índia, certo? Ou Chi na China, né? Então esse ar, que ele é um veículo, ele leva e traz esse oxigênio, essa energia que é a energia de Deus, né? Que está sobre todas as coisas, que seria o Brahman. Então seria a energia transcendental de Deus, manifesta e impessoal, ou seja, como uma luz, como uma energia, como o próprio oxigênio, que é o combustível que nos mantém vivos, certo? No momento que nós acessamos esses processos de Deus, de Krishna, certo? Que nós fazemos o nosso trabalho voltado à consciência de Krishna, nós passamos a equilibrar esses elementos. E esses elementos são eternos, e aí nós entramos num processo transcendental. É isso que ele está dizendo. Então, para alguém satisfeito na consciência de Krishna, as 3 classes de misérias da existência material deixam de existir. Essas 3 classes deixam de existir e nós passamos a realizar, então, uma vida transcendental, certo? 66. Quem não está vinculado ao Supremo não pode ter inteligência transcendental, nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Exato. Porque se nós estamos apegados às coisas da matéria, tá, nós não vamos ter paz. Tá? Por quê? Porque nós vamos querer comer algo e este algo vai acabar em algum momento. Nós vamos comer, ele terminou. E aí nós estamos satisfeitos por um momento, nós vamos ter que buscar o quê? A alimentação de novo, certo? A pessoa que vai buscar, por exemplo, sexo, ou digamos, a pessoa casou, né? Ela está casada, certo? Ela casou porque ela quer estar segura, ela quer ter um companheiro, uma pessoa ao seu lado, certo? Mas no momento em que essa pessoa não, né, a outra pessoa pode não gostar mais de ti, o que acontece? Você perdeu o seu par, e aí você vai ficar o quê? Insatisfeito de novo, volta ao sofrimento. Então termina. Então, enquanto você estiver apegado, não vai haver paz. Você vai estar sempre buscando algo para te satisfazer, certo? Algo para satisfazer a sua vontade. Vamos então, verso 67. 67. Assim como um barco na água é arrastado por um vento forte, até mesmo um só dos sentidos errantes em que a mente se concentre pode arrebatar a inteligência do homem. Tá? Então, um só sentido, né? Então, você está lá mantendo a sua mente tranquila, né? Focada,
né? Você está determinado, você está realizando tudo, mantendo todos os teus sentidos ali bem tranquilos, né? E um só sentido que foge ali, ele pode te botar tudo a perder, tá? Isso ocorreu comigo, né, no momento que eu não conseguia acessar a conta lá para receber esse valor, que é um valor bem baixo, né? Então, aí um sentido que veio, que é o sentido da ira, né, da raiva, né? E esse sentido ele veio, e aí o que acontece? A vontade era que eu extrapolasse. Né? Se deixasse só pelo meu ego, eu iria extrapolar, iria xingar alguém, iria ser agressivo, isso iria acontecer. Mas a minha inteligência me faz com que eu tranque isso, mas de qualquer forma o que acontece é que eu acabo machucando a mim mesmo, e isso se manifestou no meu corpo. Portanto, ó pessoa de braços poderosos, o indivíduo cujos sentidos são restringidos de seus objetos, com certeza tem uma inteligência estável. É isso aí, aquilo que nós estamos falando, está bem claro isso aqui, essa situação, né? Aqueles sentidos que são restringidos de seus objetos, com certeza tem uma inteligência estável, né? Resfriar a forças, né, do desfrute, né, dos sentidos, somente por meio da consciência de Krishna, né? Então, ocupando o seu trabalho, né, realizado em consciência de Krishna. Verso 69, né? Então nós temos aí, só finalizando 67, 68, então nós temos o quê? A plenitude e a integridade, né? Então é plenitude das coisas, então nós nos tornamos plenos e íntegros, né? O que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado, e a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. Tá? Ou seja, aquele que é um sábio introspectivo, aquela pessoa que está na consciência de Krishna, ela está sempre alerta e cuidadoso a todas as armadilhas, tá? Então é importante nós estarmos sempre com esse processo, tá? As armadilhas, elas são muitas, né? E essas armadilhas, quais são as armadilhas? Exatamente a raiva, a luxúria, a inveja, a cobiça, a preguiça, a inveja, luxúria, cobiça, preguiça. É isso aí. A gula, né? Então a gula também é uma outra armadilha que nós temos aí. Tá? Vamos lá. Aquele que não. 70, né? Verso 70. Aquele que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que entram como os rios no oceano, o qual está sempre enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz. Não o homem que se esforça para satisfazer tais desejos. Né? Então, 70 e 71 também segue aqui. Aquele que abandonou todos os desejos para prazer dos sentidos, que vive livre de desejos, que abandonou todo o sentimento de propriedade, não tem falso ego. Ele só pode conseguir a verdadeira paz. Então ele fala de novo, né, sobre a paz, certo? Então nós imaginamos o oceano, né? Tem um oceano, os rios vão todos para o oceano, né? Então os sentidos, né, eles são como os rios que vão todos para o oceano. E o oceano, o que ele é? Ele é aquele mar que, embora está sempre cheio, quanto mais entra, mais paz ele permanece sempre em paz ali, tá? Então de vez em quando tem as tempestades, mas só por um fator externo ali ele sai da paz, mas mesmo com os rios vindo, como sentidos, ele vai manter, ele vai receber a todos e vai se manter calmo. Tá? Então a ideia o que é? Exatamente Krishna, a pergunta de Arjuna no início era sobre qual eram os sintomas da pessoa que está na consciência de Krishna. E aí Krishna vem dizendo que são esses os sintomas. Né? Então a pessoa está em integridade, a disciplina. Então, a integridade é você se manter íntegro, né? Você não roubar, você não mentir, você sempre se colocar, não ser submisso, né? Estar sempre alerta, certo? Com relação às armadilhas. Então, isso é integridade, né? A disciplina é realizar essas coisas, né? Então, é respirar, fazer exercícios, é se alimentar bem, é tirar os venenos da tua vida. A contemplação, né? A contemplação está na integridade, é você conseguir contemplar a sua vida e ver sem culpas, né, aonde você errou e aonde você acertou, e procurar ali traçar um caminho só, porque existe um caminho só, e traçar esse caminho, que é o caminho da integridade. Depois nós entramos o quê? Ao aspecto de Brahma, que é a ação, e aí nós vamos agir. Nós vamos agir como? De preferência entrar no modo da bondade, né, daqueles 3 modos materiais, o modo da bondade é o que fica mais próximo da realização
da realização da iluminação, né? Então entra no modo da bondade, ajudar as pessoas, né? Ajudar a si próprio, né? Procurar trazer o amor para fora, certo? E por fim nós entramos então aí sim, né? Que entra no Paramatma, é o que nós estamos vendo. É isso, esse é o trilho do caminho do Bhagavad Gita, é chegar ao Paramatma. O Paramatma o que é? É você igualar na expansão de Deus. E você, no momento que você consegue se livrar dessas amarras, que é os apegos, a vida material, que são as dores no seu corpo, né? As limitações que o seu corpo possui, você se livrar dessas amarras, tá? Os apegos e as limitações do corpo, o que acontece? Você está pronto para viver o Paramatma. E aí o que é? É viver dentro do coração de todos os outros seres. É se comunicar com todos os seres. Vegetais, animais, né? E a gente começa primeiro se comunicando com o nosso próprio corpo, ouvindo o que o nosso estômago fala, ouvindo o que o nosso fígado fala, ouvindo o que os nossos rins falam, nossa bexiga, né? Nosso baço, vesícula, nosso cérebro, nosso coração, né? Intestinos. Né? Então a gente ouvir isso. Né? A partir daí nós começamos a acessar novas formas de percepção. E essas formas de percepção, quando nós estamos prontos, que nós vencemos isso, nós passamos a perceber o que os outros elementos. Quando nós conseguimos perceber os outros elementos, aí nós recebemos os poderes, que são chamados de siddhis. Né? Então, quando você se comunica com o fogo, você não será mais queimado pelo fogo. Quando você se comunica com a água, você não mais se afogará. Quando você se comunica com uma árvore, você vai se comunicar com ela, você não mais vai cortá-la, vai matá-la. Quando você se comunica com uma vaca, você não vai matá-la. Quando você se comunica com todos os seres, né? A partir desse trabalho, que é o Bhakti Yoga, você pode atingir esse resultado. Esse é o resultado que nós nascemos para receber. É esse resultado que nós temos, entendeu? Que buscar. Essa é a iluminação. E é quando nós botamos todos os elementos que estão dentro do nosso corpo em equilíbrio. E esse equilíbrio ele se reflete nas nossas emoções. Sempre que tivermos uma emoção que tenhamos, que esteja desequilibrada, significa que nós não estamos com todos os elementos equilibrados. Então é importante a gente perceber isso aí. Certo? Então vamos ao último, né, verso do capítulo 2, tá? Aí ele diz, né, então tudo isso que nós vimos, né, este é o caminho de uma vida espiritual e divina. E o homem que alcança não se confunde. Se ele atinge essa posição, mesmo que somente à hora da morte, poderá entrar no reino de Deus. Então tudo é aberto, né? Então mesmo em todo momento nós temos, a qualquer momento, nós temos a condição de atingir esse caminho da vida espiritual e divina, certo? Importante isso, né? Importante a gente ver isso aí. Segundo as escrituras védicas, né? Esse caminho é importante nós termos, porque mesmo que ainda nessa vida nós não atinjamos a iluminação, não consigamos isso, nós ainda teremos outra vida. E provavelmente quando você chega perto a esse processo, a outra vida você já está num patamar acima. E você já entra na outra vida com uma condição bem superior a conseguir atingir essa iluminação. Então o trabalho ele nunca é perdido. Né? Quando a gente faz um trabalho material, por exemplo, né, com apego material, por exemplo, eu vou abrir uma empresa, né, eu tenho o quê? Um sentimento de que essa empresa ela tem que me dar lucro, certo? Se ela não der lucro, todo o trabalho que eu realizei foi um fracasso completo, certo? Isso que acontece. Tá? Se eu abro essa empresa, ela me dá lucro por algum tempo, né? Mas num outro momento ela me tira, ela quebra, acontece alguma situação que essa empresa não funciona, o que acontece? Todo o trabalho que eu realizei, né, ele foi por água abaixo, ele acabou ali, findou-se. Eu volto no quê? Volto ao sofrimento, vou ter que buscar ou abrir uma outra empresa, ou um emprego, né? E o meu trabalho, o que é? Eu vou ter que dedicar toda a minha energia para esse trabalho, certo? Então, quando a gente realiza o trabalho em Bhakti Yoga, que é o trabalho devocional, mesmo que o trabalho se finde em algum momento, certo? Ele vai continuar contando para frente, certo? Então você nunca perde. Se você realizou 10%, ou realizou 80%, ou 90%, ou 95%, não interessa. Você sempre segue. Então esse trabalho você passa a não ter mais o apego pelo sucesso ou pelo fracasso. E você passa a também não ter o total desapego das coisas. Você passa a realizar ele sem o fardo de que você tem que acertar, certo? Então, quando você consegue chegar a esse ponto, a consciência de Krishna, você vai pensar desta forma, tá?
Interessante, né? Bom, pessoal, nós vimos então que este livro aqui, a primeira palavra dele, né, é a palavra Dharma, né, e ele é todo relacionado num diálogo entre o Arjuna, que é o devoto, né, de Krishna, e Krishna, que é a manifestação de Deus como um ser humano na Terra, certo? Aonde eles entram entre as duas falanges de guerra, eles ficam ali, Deus faz o tempo parar e ele começa a conversar com Krishna, com Arjuna, né? E então nós temos essa guerra, ela se realiza por ser o Dharma contra o ego, tá? O ego que é? O ego, né, é o trabalho que é realizado pelo próprio prazer da sua vontade. Esse é o ego. E o Dharma, o que é? O trabalho realizado em virtude, na plenitude das coisas, na integridade, tá? E na vida. Agora no capítulo 3, ele vai falar sobre o quê? O Karma Yoga. Tá? O que é o Karma Yoga? Nós vamos ver lá o Karma Yoga. Os capítulos eles ficam menores, a gente, de repente num só vídeo eu consigo terminar esse capítulo 3, tá? Ele já tem menos versos, né? Porque o capítulo 2 ele era o resumo de todo o livro, né? Que ele fala um pouquinho de cada coisa. Depois ele vai o quê? Ele vai detalhando cada uma das práticas, tá? Então nós vamos falar sobre o Karma Yoga, né? O Karma Yoga. O que é o Karma? O Karma é o trabalho que gera frutos, certo? Então é o trabalho frutivo, tá? Ou seja, aquilo que você realiza, você colhe. Então como nós já vimos anteriormente, a cada segundo nós estamos plantando alguma coisa. Todo o momento nós plantamos alguma coisa, tá? E a gente sempre colhe. Né? Tem coisas que a gente planta que a gente colhe na hora. Tem coisas que a gente planta que a gente colhe um tempo depois. Tem coisas que a gente planta que a gente vai colher lá na hora da nossa morte. Então a gente está sempre plantando alguma coisa, tá? E o karma, o que é? É o processo de plantar, é o que nós plantamos, tá? Ou seja, a gente vai rever isso aí novamente. Então ele começa a falar, então ele deixa agora ele vai detalhar o Karma Yoga, tá? Então por hoje, né, fechamos aqui o capítulo 2, tá, do livro. Importante então, né, pessoal, entendermos então esses processos, tá? Nós vamos falar ali depois sobre todas as graduações, né, do que ocorre, né, na vida material, e que nós vamos ver também que todas as buscas, né, são válidas, tá? Não importa se espíritas, Umbanda, né, Candomblé, espiritismo, evangélicos, cristãos, hebraicos, muçulmanos, etc. Todas as buscas elas são válidas, mas elas têm o quê? Elas observam degraus, tá? E o Gita, que nós falamos do Bhagavad Gita, tá? Este livro aqui, tá? O Bhagavad Gita ele é o livro que é o conhecimento original, é o primeiro de todos, tá? Então nós vamos aí agora começar a entrar sobre todos esses detalhes das hierarquias, tá? Da onde nós atingimos os nossos resultados, ok, pessoal? O estudo, qual a validade do estudo. Então eu agradeço a presença aí de todos aí que ouviram, tá? Obrigado, namastê a todos, boa noite. Esse vídeo aqui, no final, tá bom.